Como vão, queridos amigos, tudo bem? Eu sou Bruno Sutter, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast oficial do Summer Breeze Open Air Brasil, que será realizado nos próximos dias 26, 27 e 28 de abril no Memorial da América Latina. Hoje eu tenho um convidado especialíssimo, ele, membro fundador do Viper, Felipe Machado. Grande Brunão. E aí, Felipe, tudo beleza? Bem, irmão? Tudo certo. Felipe, além de membro fundador do Viper, poxa, um excelente escritor, né? Tem mais de 10 livros lançados. Por aí. E é um grande prazer tê-lo aqui com a gente, porque Obrigado. Você já tem, além do todo o seu legado dentro da música, você tem já uma história com Summer Breeze Brasil, né? E eu gostaria muito de falar a respeito de como foi a sua experiência no Summer Breeze do ano passado e que você contasse pra gente um pouco dessa história de como é viver no Brasil, no segmento de heavy metal, e como os festivais foram evoluindo conforme o tempo foi passando, né? Bom, isso aí é uma coisa que a gente tem muita curiosidade de saber. Não, muito legal. Em primeiro lugar, obrigado assim, pelo convite, né? Muito legal, Brunão. Bom, o Summer Breeze do ano passado foi uma experiência assim, muito legal, porque a gente não foi exatamente um show do Viper sozinho, mas foi um show que o Viper tocou. E depois teve mais uma espécie de uma jam session assim, com o pessoal do Xamã e também alguns músicos do Angra, o Rafael e o Felipe. E foi muito legal, porque foi uma homenagem ao André, né? A gente tocou as músicas do Viper e tal. Depois, no final, a gente se reuniu e eu toquei com eles Carry On, que é uma música, assim, eu acho que emblemática do Angra, né? Foi uma experiência, sensacional, né? Eu gosto muito de tocar em festival, né? As pessoas não gostam muito de tocar de dia, mas eu acho muito legal tocar de dia. Nossa. Em primeiro lugar, porque dá pra tocar de óculos escuros. Sim, eu tenho muitas lembranças assim, muito queridas de festival durante o dia. Eu lembro daquele em 74 que tocou o Black Sabbath, California Jam. Depois tocou Deep Purple. Isso, né? Depois tocou o Deep Purple. Eu lembro muito de documentários da história. Tem o US Festival. US Festival de 83, né? Que tem o Judas Priest. Motley Crue, um monte de Triumph, várias o bandas. Ozzy. Então é muito legal você ver o Metallica tocando de dia. E, poxa, eu sou um cara mais diurno. Então, seria muito legal fazer um show durante o dia, no sol, assim. E isso acontece muito em festivais, né, cara? Enfim, a gente tocou, assim, esse foi um show que foi durante o dia e tal, então foi muito legal, mas já estava lotadaço, assim. Foi assim no meio da tarde, o pessoal já estava... E o repertório, assim, tanto do Viper quanto do Xamã, né, eu acho que as pessoas têm um carinho muito especial, né? Então, certamente. As músicas, até pelo Viper ser uma banda, assim... mais pioneira, vamos dizer assim, as pessoas conhecem muito as músicas e tal, então canta junto, e aquela coisa, festival legal é isso, né? O festival, o público, ele é tão importante quanto a banda, quanto o artista, né? Eu acho que essa é uma característica de festival. O festival legal é aquele festival que o público tá realmente animado e participa do show. E nesse show teve um pouco isso, assim, né? Porque a gente tocou, sei lá, Living for the Night, até a Under the Sun, que é uma música nova do disco Timeless, que saiu há pouco tempo, mas que já tá conhecida, porque tem um clipe e tal. Até dirigido pelo Caio Cobra, amigo nosso. Mas enfim... Que nem tá dirigindo o nosso podcast, por né? Por coincidência... Né, diretor? Quer dar um oi aqui, não? Tá com por coincidência... Enfim, então, assim, o clima de festival é um clima muito legal. Outra coisa muito legal de festival, que eu acho que é interessante para as pessoas que estão vendo aqui a gente, é o clima que fica nos bastidores do festival. Sim. Porque... festival, pela própria definição do termo, é uma festa, quer dizer, reúne muitos artistas, né? E esses artistas ficam reunidos no backstage, Exato. Antes de entrar no palco, depois que sai e tal. Então, o Summer Breeze tem uma outra coisa que, infelizmente, não sei se todos que estão nos assistindo vão poder curtir. Mas tem ali um backstage, né? Não sei se você estava lá no ano passado, Brunão, mas que tem um bar, tem ali onde o pessoal fica das bandas ficam conversando e trocando ideia. Então, antes de você subir no palco, você fica ali, toma uma cerveja, conversa e tal, e depois que você sai também, e aí, o show foi demais, não sei o que e tal. Então, esse clima de festival é uma coisa muito legal. Isso é uma coisa que eu acho que mudou bastante, assim, porque quando o Viper tocou, o primeiro festival grande que a gente tem uma carreira, assim, longa, né? Sim, então, né? A gente fez aberturas de muitos shows também. A gente tocou... em festivais grandes do Brasil. Né? Festivais, mas também abrindo para grandes artistas, quando na época que não tinha tantos shows, os shows eram muito grandes. Então, sei lá, a gente abriu pro Motorhead em 87, uma coisa assim, no ginásio do Ibirapuera. Olha que incrível. Depois abriu pro Black Sabbath na pista de atletismo do Ibirapuera.
também, acho que foi em 92, uma coisa assim. E depois participamos do Monsters of Rock em 94. Olha só. Que foi, acho que, a primeira edição. Então, nessa época eu acho que não era tão assim, não tinha essa área de convivência. Isso é uma coisa que eu acho que mudou, assim. Eu acho que as pessoas estão estimulando essa troca entre as bandas, assim. Acho que é uma coisa legal pro festival, porque daí você conversa e tal, depois você chega numa entrevista e fala assim, eu tava conversando com não sei quem no backstage do Summer Breeze e tive uma ideia de fazer um projeto juntos. Então, essa coisa do Summer Breeze, de ter essa reunião das bandas no backstage, eu acho que é uma característica muito legal. E fora que o Summer Breeze, assim, é o festival de metal, né? É o festival de heavy metal, Exato. né? Eu acho que você tem muitos festivais, assim, a gente pensa no Rock in Rio, a gente pensa em outros festivais que tem aquela característica, assim, é muito aberto, né? Então, no mesmo dia que você vai ter o show da Ivete Sangalo, você vai ter o show de uma banda de rock. Sim. E daí, ao mesmo tempo, ou Lollapalooza, são festivais, assim, que são tão abrangentes que o público fica um pouco sem identidade. Você, de acordo com o show, você teve, sei lá, outro dia, Lollapalooza, você tinha assim, o The Cure, daí você tinha no outro palco, você tinha o Bad Religion. São públicos totalmente diferentes e tal. Daí você fala assim, bom, é um festival, mas na verdade é uma miscelânea, assim, uma coisa meio de um monte de gente junta que na hora que tiver uma banda tá aqui, na outra tá tomando cerveja. O Summer Breeze eu acho que ele tem uma característica que é muito legal por ter uma identidade ligada realmente ao heavy metal. Então, o que ele tem de variedade não é o estilo, mas são as gerações. Eu acho que isso é uma característica interessante. Você tem bandas assim, esse ano acho que vai estar o Anthrax, né? Sim. Vai ter o Anthrax, vai ter, acho que o King Diamond também tá. O Merciful Fate. Merciful Fate, sim. Então assim, você tem bandas mais antigas e tal, e tem bandas da nova geração. Sim. Então um cara que vai ver o Anthrax, por exemplo, ele vê uma banda nova e fala assim, pô, legal. Então isso é uma maneira de deixar o heavy metal também um pouco mais... Oxigenado. Né? Oxigenado, atualizado e que o estilo não morra, né? Assim, que ele tá em constante evolução. Assim. Acho que é uma característica muito legal do Summer Breeze. O que eu acho muito bacana é justamente você ter uma infraestrutura no estilo do Rock in Rio, né? Que é um festival que tem uma estrutura incrível, só que direcionado para o metal. Né? E todos os dias vão ser só bandas dentro desse estilo musical que a gente ama tanto, que é uma coisa que a gente nunca teve aqui antes, né? Porque os festivais que a gente tinha antes aqui no Brasil, eles eram uma coisa, um palco só, acabou, troca a banda e, poxa, não tem um lugar, se você não chegar e ficar lá na frente, você quer comer alguma coisa no banheiro, você sai, tu não volta mais, cara. Né? E o Summer Breeze é muito o oposto. Você tem locais onde você pode descansar, você pode, poxa, comer uma boa comida, você tem um lounge muito bacana para você dar uma refrescada entre um show e outro, e você pode passar o dia inteiro com qualidade lá. Né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu acho que é uma característica também do Summer Breeze, que não é só o show que é legal, né? É a experiência você tem toda a experiência e todo esse ambiente, assim. E eu acho que, assim, essa coisa de também investir na gastronomia, né? De lugares diferentes, eu achei que é uma ideia muito legal. É como se você estivesse meio, sei lá, num parque, sacou? E estivesse rolando os shows como se fosse meio... Tu não sabe o que é o plus. Se é o show, é a loja de disco que eu vou, sabe? Ou o almoço que eu vou fazer. E uma coisa que me impactou bastante no primeiro Summer Breeze foi o meu desconhecimento total do que é o metal hoje em dia para molecada, né? Que é essa sonoridade que eu não conhecia, vinda do new metal, que se transformou num som que faz muito sucesso nos Estados Unidos, né? Na Austrália. Você vê o Parkway Drive, né? Que foi uma das bandas principais do Summer Breeze do ano passado, e me ajudou a me oxigenar dentro do heavy metal, porque com a nossa cabeça mais antiga, a gente pensa, mas o que está acontecendo no heavy metal atualmente? Né? Não, eu tenho totalmente isso também. Assim, eu confesso assim que eu acabo não conhecendo tantas bandas. Quando eu vi o line-up do Summer Breeze, assim, eu vi tanta banda que eu não conhecia que eu fiquei super curioso. Eu acho que isso ajuda um pouco, porque você vai num show para ver, por exemplo, o Anthrax, né, que a gente citou, que talvez, eu não sei se é uma das atrações principais, né? Ou o próprio Gene Simmons, né? Você vai para ver um desses grandes artistas e você acaba vendo... Isso é o legal do festival de uma maneira geral. Você vai para ver um artista e acaba gostando de outro, né? E acaba conhecendo e gostando de outro. Eu acho que isso, para os fãs de heavy metal, é perfeito, porque o cara vai para ver um desses grandes artistas e acaba conhecendo uma banda nova que
essa banda vai ser grande daqui a 5 anos ou daqui a 3 anos. Sim. E você, poxa, eu vi aquele show, eu vi aquela banda, e você, né, vai acompanhando a carreira da banda. Isso é uma coisa também muito diferente do que o heavy metal tem. Não é uma característica só do Summer Breeze, mas do heavy metal em geral. Os fãs de heavy metal são fãs mesmo, eles acompanham a carreira da banda. Não é às vezes como um artista pop que você uma fase, vê hoje, e daí esse cara, se o próximo disco não for tão bom, você já esquece o cara e passa para outro, uma coisa mais descartável. Os fãs de heavy metal ficam com as bandas durante muitos anos. Para sempre, é uma religião praticamente. Tem uma fidelidade, assim, né, no Total. bom sentido, que é... Eu acho que isso também é um pouco dos segredos assim, do sucesso do Viper ser tão longo. Porque assim, a gente vai fazer... Teoricamente a gente faz 40 anos, assim, porque o Viper teve... A gente começou com o Pete cantando no finalzinho de 84. A gente conta a partir de 8 de abril de 85, que foi o primeiro show com o André. Uhum. Mas já existia Viper no festival de colégio, com o Pete cantando no finalzinho de 84. Então, vamos dizer, uma banda de 40 anos. Você imagina assim, poxa, a gente tem muita sorte de ter os fãs que a gente tem, de ter uma carreira que, assim, que as pessoas estão com a gente. A gente teve alguns períodos em que a gente parou um pouco, deu um tempo, não sei o quê, e quando a banda volta, as pessoas estão com a gente de novo. Então, eu acho que isso é uma característica do heavy metal que o Summer Breeze estimula, porque o cara vai ver uma banda nova, e daqui a 5 anos o cara compra o disco dessa banda, ou compra o vinil, compra a camiseta. Daqui no próximo turnê o cara vai ver de novo, né, acompanha a carreira. Ah, mudou um membro, o cara, por quê? Tal, vai ler sobre a banda. Puxa a capivara do então, cara todinha, cara. É impressionante, cara. Os fãs de heavy metal são assim, né? Eles puxam. Eles sabem as histórias. Às vezes a gente até publica coisa assim em redes sociais e tal. E os caras, não, mas essa música vocês não tocaram, ou esse disco não saiu tal ano, saiu outro mês e tal. Então tem umas correções bem legais. Assim. Eu tenho o meu programa que eu faço na Kiss FM, o Banksy Kiss, que inclusive eu estava apresentando com o meu operador, que é o Henry do Carmo, ele falando assim, eu fui tocar Stormbringer do Deep Purple, e aí ele falou, Stormbringer, eu tô fazendo remotamente o programa. E aí eu estava fazendo do meu carro, e ele falou, não, Stormbringer, disco de 1974. Eu falei, não, peraí, 74 é o Burn, não é? Ele não, Stormbringer é de 74. Aí quase rolou meio uma discussão, assim, sabe? Aí quando eu fui olhar, assim, tipo, o Stormbringer foi de novembro de 74, era do mesmo ano mesmo. Uau! E eu fiquei mal, cara. Falei, puta, cara, como é que eu não sabia que era novembro de 74, cara? Eu jurava que era 75. Eu fiquei me cobrando, cara. Pra você ver como a gente é chato com esse negócio de datas e nome de integrantes. É uma coisa que é religioso. Não, até, super. Né? Essas discussões é muito engraçado. A gente também, desde de criança, assim, desde a infância, que a gente discute daí, e não só essa coisa dos dados, mas assim, que disco é melhor, que guitarrista é melhor, que formação é melhor, Rich Blackmore ou Tommy Bolin, David Coverdale ou Ian Gillan e tal. Então, assim, Paul Di'Anno, Bruce Dickinson, sei lá, essa coisa fica sempre com a gente. Acho que é uma coisa, isso alimenta um pouco até certeza. O heavy metal, né? Porque as pessoas, elas não são só... elas amam aquilo, né? Elas não são só... Não é só passivo, não ouvem só, né? Não elas só querem ouvem, interagir. Né? Elas amam, né? Então isso é muito característico mesmo, é muito legal. Como que é uma banda tão longeva quanto o Viper, com o passar dos anos? O heavy metal é um estilo musical de alta performance, né? E a gente vê bandas envelhecendo das mais diferentes maneiras. Você vê, por exemplo... O Ozzy Osbourne, muito debilitado hoje em dia, mas querendo voltar ao palco de todos os jeitos. Ao passo que você vê o Judas Priest com um disco novo, o Rob Halford cantando demais, arrebentando. E a gente fica assim, cara, quando eu envelhecer, como eu vou performar? Você pensa nisso em relação a como que você... vai tocar nos próximos anos o pessoal da banda? Como que você imagina? Não penso muito não. Ainda estou um pouco longe do Ozzy e do Rob Halford. Mas não penso. Engraçado, porque assim, quem já viu um show do Viper, eu acho que assim, tem uma energia tão grande ali no palco, que é uma coisa meio... Eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia quando era muito novo. Engraçado, porque quando a gente sobe no palco, assim, é um super clichê. Mas você esquece um pouco também quantos anos você tem, ou você esquece... tudo que passou, você esquece os problemas. Aquele momento é muito decisivo. Você está ali e é como se nada importasse, só aquele momento.
E daí outro dia, eu até tava, a gente estava fazendo um show com o Angra, naquele Angra Fest, né? E normalmente eu faço umas coisas meio loucas, eu dou uns saltos, assim, né? Eu dou uns saltos que já foram mais altos, mas tem até uma foto no disco live do Maniacs in Japan, do Vai, porque eu tô dando um salto que eu falo, meu, como é que eu pulei dessa altura? Mas aí eu continuo dando esses saltos, né? E outro dia, nesse show do Angra, eu dei um salto e quando eu caí, eu falei, puta, machuquei o joelho. Pois é. E daí eu penso assim, mas, meu, daí minha mulher assim, não, pô, mas você não pode ficar. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Na hora eu tô ali, você tá naquela garra, assim, você dá um pulo, assim, você... Então, assim, acho que não é uma coisa muito consciente. Você faz o que você tá afim de fazer na hora e não tem problema. Eu acho que no caso principalmente do vocal, eu acho que é uma coisa que pega mais, porque guitarra, enfim, né? Não é uma coisa tão física, quer dizer assim, né? Eu nunca fui um cara também tão shred quanto, por exemplo, quanto o Kiko Shred, por exemplo, que é outro guitarrista que eu acho que um dos melhores guitarristas do Brasil, sem dúvida. Eu tô aqui o sobrenome que ele adotou, né? Exatamente, ele detona assim tal. Mas eu acho que no caso do vocal é uma coisa mais. Você, como vocal, deve saber, é uma coisa muito física. Foi justamente por isso que eu fiz a pergunta e usei exemplos de cantores, né? O vocal realmente é uma coisa muito física. Eu tenho um projeto solo, né? O disco chama Primata, e eu cheguei a fazer uns shows cantando. E, eu falei assim, como é que pode, Não, é uma preocupação, assim, com a voz, que você não pode beber antes, a voz fica muito seca, você tem que estar toda hora tomando água para hidratar. Eu que não sou vocalista, estou dizendo como você natural, vê, né? Como, né? Eu vi assim, falei, nossa, nunca seria vocalista mesmo, porque é uma coisa muito... Eu lembro pelo André também, que ele... Nossa, usava cachecol, daí fazia não sei o quê, colocava aqueles... própolis, não sei o quê, e não posso, não falava antes, ficava um tempo sem falar. Pô, então eu acho que o vocalista então tem que ter mais esse cuidado. O resto da banda acho que é mais na boa. E o Leandro, além de ser mais novo, ele é um pouco mais novo que a gente, ele é um cara assim tão técnico e tão assim, ele é tão... O cara tá aqui conversando, de repente ele dá uns puta nos agudos, e depois ele vai pro grave, vai rasgado. Eu falo, você vai rasgar a voz assim, você vai ficar rouco. Ele, não, é a técnica. Eu projeto, ele tem muita técnica. Então, é o Leandro Cassolo, eu acho que essa coisa... Leandro Cassolo, um grande super vocal. Então, eu acho que assim, esses vocalistas, assim, como você deve ser também, eu acho que cuidando da voz, eu acho que consegue ter uma boa... Você vê, por exemplo, o Mick Jagger. Tudo bem que o Mick Jagger, os Rolling Stones não tem um estilo que exige tanto, mas mesmo assim, exige, ele tem 80 e pouco, né? Pois é, o lance de você se cuidar, né? É justamente a pergunta que eu faria posteriormente. Você tem algum cuidado que você toma hoje em dia que antigamente você não tomava? Para cuidar da tua saúde, para performar no palco? Não. Mas eu acho que não só para o palco, mas como tudo, né? Para a vida, né? Para a vida, assim, essa coisa de fazer exercício, de se alimentar melhor, isso é uma coisa que eu faço, assim, bastante, assim. Diminui bastante a bebida, que é importante. Sim. Mas acho que, assim, academia, essas coisas, correr, eu corro, eu me alimento bem, eu tento seguir uma vida... Eu não fumo, não uso drogas, assim, não tento fazer uma vida mais saudável, né? E no passado, assim, aquela coisa, você bebia mais, né? Fumar eu nunca fumei, não, mas assim, você bebia mais, então isso é uma coisa que a gente evita. Mas acho que isso não é independente de tocar ou não, né? Isso acho que é pra vida, uma coisa que a gente vai aprendendo que quanto mais você se cuida, assim, você fica melhor e começa a pôr energia em outras coisas, né? Porque um grande desafio de você viver na estrada é você se alimentar bem e dormir bem, porque a estrada te propicia totalmente o oposto, né? Porque você está sempre correndo de um lugar para o outro, você tem pouco tempo para dormir, tu já tem que viajar para outra cidade, você tem que parar num restaurante de estrada e às vezes a comida tem que comer o que tem, sabe? Então esse é o grande desafio, né? Não, isso com certeza. Isso, assim, eu lembro bem, a gente fez turnês mundiais, assim, quando a gente era mais novo, né? Na década de 90, acho que a gente ficou, por exemplo, sei lá, ficava 2 meses na Europa, fazia 45 shows. Nossa. Tipo, fazia show praticamente todo dia. E como é que era? Então, daí você tá assim, você mora no ônibus, e daí você, como você falou, você come o que tiver na mão, e assim, depois do show você ainda toma cerveja, ainda bebe, e no dia seguinte acorda de ressaca, depois toma mais, e vai assim, realmente é um estilo de vida assim muito desgastante, né? Quem tá na estrada há muito tempo, né? Eu vejo assim... Eu tava vendo as datas da turnê do Sepultura, agora falei, puta, coitados. Pois coitados, cara, é muito trampo. Você vê assim, quem tá na estrada assim com essas turnês muito longas, assim, é muito desgastante. E agora, você cria assim uma maneira de viver.
Você cria um jeito de viver, porque o ser humano se adapta, né? A gente é mutante e a gente se adapta. Então você, dentro da estrada, você cria uma maneira de viver uma maneira um pouquinho mais. Então você, sei lá, consegue correr no estacionamento do ônibus, você consegue parar num lugar para se alimentar, você, em vez de comer pra caramba, você come mais proteína, mais salada, assim, enfim, tô dando um exemplo, mas dá para você viver de um jeito um pouco mais na boa, mesmo com esse estilo de vida louco. Mas é difícil. O que desgasta muito é o sono. O sono é uma das piores coisas, assim, porque dormir em ônibus você dorme mal, você dorme muito assim, entrecortado, você acorda muito, daí você de manhã, né, fica com aquele sono meio atrasado. E isso vai meio que acumulando. Vai te minando, então, né? O sono realmente é uma coisa que hoje em dia, assim, quando a gente fez essa turnê, por exemplo, com o Angra, que foi uma turnê com várias datas seguidas, assim, é uma coisa que você vai... Tinha hotel e tal, mas assim, você vê que as viagens longas de ônibus são mais desgastantes. E uma coisa muito legal que eu vejo de hoje em dia, eu já falei isso em outros episódios, é como hoje em dia o pessoal é mais cabeça aberta e não existe aquela separação de estilos de subestilos dentro do metal, né? Que, por exemplo, se tivesse um show do Viper em 85 no Summer Breeze, talvez não teria o Summer Breeze, né? Porque teriam outras bandas de tão plural que é o Summer Breeze. Você tem metalcore, você tem death metal, você tem thrash metal, você tem heavy metal. Poser, né? Também vai ser alguma coisa de mais sim, você vai ter hard rock farofa também. Um festival desse não aconteceria em 85, vai. Realmente, assim, isso é uma coisa muito legal. Eu estava conversando com o Bruce Dickinson sobre isso. Assim, um dia eu entrevistei o Bruce Dickinson recentemente. Quando ele veio agora? Não, quando estava saindo o disco, né? Esse disco solo dele agora. E daí ele falou assim, quando eu lancei o primeiro, agora, não era o Teto do Milionário, o depois acho que era Bolso Picasso, um desses primeiros discos dele solo, ele falou assim, ele recebeu ameaça de morte. Ele falou que tinha recebido ameaça de morte porque ele estava traindo o heavy metal, que aí o disco não era heavy metal. Era um desses discos dele solo. Vai ver o Skunk não lembro Works, qual que era. Talvez, acho que era o Skunk que era Works, mais talvez. alternativo. Assim. Acho que é. Não lembro que também ele tinha o cortado ano. O cabelo. De 96, eu acho. Pode ser, mas ele falou assim, naquela época eu recebi ameaça de morte, as pessoas ficaram revoltadas que como o vocalista do Iron Maiden vai lançar um disco assim, que tem coisa meio pop, meio, não sei se era eletrônico, ele falou... E daí ele falou assim que hoje não, hoje é uma coisa assim que ele lança um disco e tipo, o disco faz tanto sucesso quanto o do Iron Maiden, as pessoas meio que gostam, os fãs do Iron gostam e tal. Isso é realmente uma coisa, assim, antigamente, pra ir um pouco mais pro extremo, né? Era impossível você ter um show com uma banda punk e uma banda de heavy metal no mesmo palco, no mesmo festival. Né? Os punks e heavy metal era uma coisa, tinha inimigo, tinha briga e tal. Sim. E hoje em dia você vê o punk, o heavy metal assumiu, assim, tomou o punk para si, o punk tomou o heavy metal, assim, viraram estilos meio híbridos. Hoje você tem bandas que são um pouco híbridas. Então é uma coisa muito legal e tem a ver com, acho que, essa fluidez assim do mundo de hoje, né? As coisas, os limites não tem mais, assim, até em termos de gênero, né? Você tem já, né? Assim, de maneira geral, a sociedade, acho que ela tem uma cabeça mais aberta para aceitar. Muito mais permissiva. Né? Permissiva e mais liberal em alguns sentidos, assim. Né? Claro que isso cria também extremos, né? Então, ao mesmo tempo que você tem essa sociedade mais fluida, você vai ter algumas pessoas que vão para o extremo e falam assim, não aceito isso e tal, e briga contra esses novos tempos, vamos dizer assim, né? Mas dentro do metal, eu vejo realmente que tá todo mundo muito unido. Você pegando o estilo como o metalcore, que foi o grande mote, né, do Summer Breeze passado, teve um investimento muito grande em bandas de metalcore. Foi onde eu aprendi o que era o metalcore, que é uma soma de vários estilos que vieram lá de trás, né? Com o Pantera, com aqueles riffs rítmicos, misturando com o que o Sepultura trouxe, com o Roots, né? E o pessoal americano começou a adaptar o que o Max trouxe, e isso se transformou no metalcore, né? Que é um sucesso com a molecada. Então acho que o Viper com o Coma Rage a gente estava antes do tempo, então porque porra, fizemos hora. Eu acho que essa coisa dos estilos, até você pode pegar o Viper como exemplo, porque é uma coisa, mas isso é uma coisa da banda. A gente, sempre que a gente fazia um disco, a gente falava assim, poxa, agora não, vamos fazer outra coisa, né, tal. Então, do Sword of the Sunrise, que era uma coisa mais heavy metal tradicional, a gente foi pro Theatre of Fate, que era mais melódico, com orquestra e tal, que eram coisas novas na época, né. Depois fomos pro Evolution, que era uma coisa mais trash, meio heavy metal trash. Depois fomos pro Coma Rage, que era um disco que era mais pesado, mas até um pouco hardcore, tinha algumas músicas que eram mais
mais pesadas, assim, que a gente gravou na Califórnia. Pô, a gente, que legal, Califórnia, tem essa cena hardcore aqui, vamos incorporar alguma coisa. Isso influenciou, de uma certa forma, vocês estarem lá? Acho que sim. As músicas elas já tinham sido feitas antes da gente ir para lá. Mas eu acho que o ambiente acabou deixando a mixagem do disco um pouco mais crua, assim, mais pesada ainda do que já era. Sim. Tanto que as demos são menos pesadas. No disco como a Rage, que foi relançado, tem as demos e dá para ver que a mixagem é um pouco mais metal e menos core, vamos dizer assim. Mas então, assim, a gente no Viper mesmo, a gente é o exemplo da banda que não tem preconceito. No disco ao vivo no Japão, a gente tocou uma música do Tim Maia. A gente gravou Não Quero Dinheiro do Tim Maia ao vivo no Japão. As pessoas falavam assim, mas como? A gente fala, porra, a gente tava viajando muito tempo fora de casa, a gente tocava essa música no violão, a gente falou, vamos tocar no show, vamos. Assim, nós nunca tivemos preconceito com nada, assim. O Pete, a gente ouve tudo, desde música clássica, assim, não é modo de dizer. Eu ouço música clássica ouço muito jazz. O Pete ouve muito Marillion, ouve muito progressivo, ouve muito, às vezes, MPB. Então a gente nunca teve nenhum... Tem até um disco em português, né? Tem um disco em português, que foi o Tem Pra Todo Mundo, que foi um disco meio polêmico, assim, meio... Então, eu percebo muito que o Viper tem uma pegada tipo meio metálica nesse sentido de, cara, vamos ousar e que se dane. Sacou? A gente fez muito isso durante a carreira e isso teve uma parte boa e uma parte ruim. Assim, hoje a gente vê. Esse disco em português, por exemplo, ou mesmo a mudança, como eu falei, vamos dizer assim, do Evolution pro Coma Rage, que foi um disco mais pesado e tal. Foi uma coisa que a gente fez porque a gente estava afim de fazer, a gente, legal, vamos fazer mais pesado, mais rápido, porrada, Ramones e tal. Mas a gente esqueceu um pouco, quer dizer, na verdade o artista nunca pensa, alguns artistas não pensam muito no que o público vai achar. Os artistas que a gente realmente gosta são os que fazem esses desafios, o Metallica, indo aos Beatles, U2. Você pega os discos dessas bandas, assim, cada disco é de um jeito e eles vão para algum lugar meio inesperado, às vezes. E a gente queria fazer um pouco isso, assim, né, dentro do nosso limite e tal, dentro do nosso tamanho. Mas a gente nunca pensou assim, poxa, seria mais fácil ter ficado o Theatre of Fate a vida inteira, né? De repente colocado um vocalista. É o que o Iron Maiden. O Iron Maiden, né? O próprio AC/DC, o Motorhead, são bandas que seguem aqui, a Ramones. Mas você não sente que, puta, eles poderiam usar um pouco mais, né? Eu acho, e não só usar, eu acho que o artista mesmo, assim, aí não tô falando, tô até me excluindo um pouco para poder ter uma imparcialidade. Os artistas assim que a gente admira, que eu admiro pelo menos, são os caras que, por exemplo, que se desafiam a trazer uma coisa nova a cada trabalho, porque repetir o que foi feito porque fez sucesso pode ser muito legal para o público, pode vender, pode não sei o que e tal, mas assim, do ponto de vista artístico mesmo, da criatividade, né? Eu tenho pensado muito nesses termos, nessa coisa de criatividade. Não é tão interessante, sim. Você vê, por exemplo, sei lá, tô indo num extremo, Miles Davis, por exemplo. O cara reinventou a música umas 3 vezes, assim. Primeiro ele fez o bebop, ali nos anos 50. Depois ele fez o cool jazz, ali no Kind of Blue. Depois ele fez o fusion, ali no Beaches Brew. Quer dizer, o cara, ele sozinho revolucionou a música 3 vezes. Imagina se o Miles Davis tivesse continuado a tocar aquele jazz mais bebop ali a carreira inteira. Então você pensa assim, poxa, não teríamos esses estilos, não teríamos avançado tanto na música se não fosse uma pessoa. Então eu acho legal o Metallica, porque assim eles erram também. Assim, você vê o Lulu com o Lou Reed, é um disco ruim, tudo bem, mas eles fizeram, bom, beleza, fizemos um disco, não foi legal, mas, né? Mas aí não fica aquele, puta, e se eu tiver... Fez, foi uma merda, tudo bem, foi, ou não, tal, o U2 vai para um lado, pô, isso aqui não foi legal, eles fizeram o pop, o público olhou e falou, pô, não gostou muito, eu até particularmente gosto daquele disco. O público não gostou, mas eles estavam tentando fazer uma coisa nova, né? Eu acho que isso que é legal, pô. O artista ele fica meio inquieto, né, cara? Mas eu percebo que tudo é cíclico, né? E atualmente o metal tá num patamar de meio volta às origens. Eu tava conversando isso muito com o Jairo, né? Do Troops of Doom. E eu tô percebendo que o Judas Priest fazendo um disco bem no estilo anos 80. Falaram assim muito bem desse disco do Judas, né? Cara, eu achei o Invincible Shield um dos melhores, junto com o Firepower, que pra mim são discos irmãos, né? A produção do Andy Sneap é muito parecida dos 2 discos e as composições são meio parecidas. Eu acho 2 discos fantásticos. Tipo, desde o Painkiller eu não vejo, assim, tanta força, não só no Judas, mas no movimento em si.
Onde o Viper se encontra atualmente nesse balaio? Vocês estão meio de volta às origens? Eu acho que sim. E a gente fez isso de uma maneira totalmente sem planejamento. Aliás, como tudo na carreira do Viper, mas tudo bem. O Timeless foi um disco assim, muito atípico, porque o Timeless saiu no ano passado, né? Ele foi um disco feito assim... Quando o André voltou para a banda em 2012, 2013, que a gente fez aquela turnê Sorios e Teatro Feito, foi uma turnê assim histórica, foi muito legal a volta, foi muito emocionante. Eu tava lá na gravação. Foi muito emocionante, é verdade. E depois teve toda aquela coisa e tal, daí o André depois voltou pro Xamã, depois ele veio a falecer e tal, mas aquela vontade de voltar já estava marcada ali. Então depois o Leandro Cassolo entrou, né, o próprio Kiko Schroeder entrou e tal, e a gente estava assim, precisamos fazer um disco novo, a gente estava devendo isso pros fãs, porque senão pra gente mesmo, a gente ia ficar com aquela impressão assim, pô, não temos mais o que oferecer, né? O André voltou, vamos tocar música antiga, mas, pô, e agora? O que a gente tem? Até para alimentar a turnê, né? Não, e assim, a ideia era fazer assim... nessa época nem tinha ideia de turnê, não tinha... A ideia era fazer assim, vamos fazer um trabalho novo para mostrar pro público que a gente ainda tem alguma coisa para dizer. Ou, se a gente não tiver nada a dizer, então a gente também não faz e pronto. E daí, assim, o Pete começou a fazer umas músicas, eu comecei a fazer outras, tal. Teve a pandemia no meio que atrapalhou. Então foi um disco gravado assim de uma maneira muito um pouco separado, o Timeless. Muito Timeless. Timeless também, mas muito assim. Então, por exemplo, o Pete e o Guilherme iam pro estúdio, eu ia com o Val Santos e gravava algumas coisas. Então foi um disco meio separado. Depois a gente enviou esse material pro Maurício Serzosimo, o produtor, e ele acabou amarrando. E o que saiu desse disco foi uma coisa muito interessante, porque assim, eu tava fazendo umas músicas mais voltadas pro heavy metal melódico, Teatro Feito, uma coisa mais volta às origens. E o Pete fez umas coisas mais voltadas para volta às origens, mais Evolution, como a Rage e tal, que também são origens do Viper, mas origens um pouco mais, vamos dizer, mais recentes. E acabou virando um disco que ele fala com toda a carreira da banda. Com toda a carreira. Aquele disco do Halloween lá, o último, que junta todas as fases mais ou menos numa coisa só. Nesse disco eu não conheço. Assim, no Halloween eu parei naquele que tem duas partes. Keeper 1. Eu parei no Keeper 1. Opa! Então, ok. Não, é porque assim, eu gostava tanto do Halloween, naquele Keeper 1, e até um pouco antes e tal. Mas enfim. Então tu é mais fã da fase do Marquito. Quem que é Marquito? O Kai Hansen. Kai Hansen era o Marquito do Ratinho? Sei. Ele tá, o Kai Hansen, olha o Marquito, tá igualzinho. A gente fala muita besteira aqui, eu até peço desculpa à nossa audiência, às vezes eu exagero um pouco nas referências, mas parece. Mas eu até queria que você fizesse umas coisas mais Hermes e Renato também, de vez em quando. Isso eu deixo mesmo mais para a ideia do Massacration. Tá bom. Mas, infelizmente, quando o papo é bom, ele ele voa. Mas quero agradecer muito a tua presença, viu, Felipe, por estar... abrilhantando com a tua história, né? Que é muito... A história do heavy metal no Brasil se confunde com a história do Viper. Então é sempre bom a gente saber das histórias, saber das experiências, e ainda mais de você que, além de ser membro fundador do Viper, teve uma experiência incrível no Summer Breeze, até para deixar o seu testemunho da sua experiência lá. Vai esse ano? Quero ir. Que dia é o Anthrax? Acho que o Anthrax é no sábado, né? Não sei se é no sábado ou no domingo. Não sei que dia que é o Anthrax. Eu sei que dia é o Massacration. Que dia que é o Massacration? Sexta. Então vamos convidar 4 todos para horas da tarde. Eu vou tentar ir em todos os dias, eu não sei se consigo, mas eu acho muito legal. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal da Road Crew, Cláudio Batalha, Luiz Toz. A galera, assim, que... Eu acho muito legal, porque assim, acabou virando uma bíblia assim, hoje para quem acompanha o metal, né? E eles levam essa tocha, né? Como a gente tinha a tocha do Viper antigamente, eles levam essa tocha do jornalismo, assim, a Road Crew, e agora envolvida nessa produção do Summer Breeze, também sensacional. Boa sorte a todos, bom show aí no Summer Breeze. Muito obrigado. Acho que vou tentar estar lá, se eu tiver, a gente vai tomar uma cerveja antes ou depois. Certeza. E parabéns assim pelo evento, pelo Summer Breeze, que acho que é um festival que definitivamente veio para ficar. Sim. E ele tem ele leva essa mensagem, assim, essa coisa do estilo do heavy metal, assim,
pro futuro, né? Ele não só olha pro passado, mas ele olha pro futuro, e eu acho que é uma coisa muito importante hoje em dia. A renovação da música e do estilo é uma coisa primordial e que o Summer Breeze prima mesmo. Então a gente tem bandas atuais e bandas antigas celebrando o que é o heavy metal, que é uma religião, é o que a gente respira por isso. E mais uma vez agradeço a audiência de todos vocês por estarem aqui com a gente. A gente se vê então no Summer Breeze nos próximos dias 26, 27 e 28 de abril. Felipe, muito obrigado pela tua presença. Valeu, mais uma vez. Valeu, meu. Eu sou Bruno Suter, em nome da Consulado do Rock e Road Crew. Esse é o nosso podcast oficial do Summer Breeze. Nos vemos no próximo episódio. Valeu.